Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Didática Tech. A gente precisa conversar sobre o que aconteceu no ano de 2023 no mundo da inteligência artificial e também o que esperar desse ano, 2024, que é o que tudo indica vai ser ainda mais impressionante do que o ano de 2023, que a gente poderia dizer tranquilamente que é um ano que valeu por 10 em termos de tantos avanços que tiveram em simultâneo, tá? Uma boa notícia é que hoje mesmo a gente está lançando o curso de ChatGPT e modelos de linguagem natural, onde a gente vai explorar profundamente técnicas de prompt engineering, em como extrair o máximo de proveito dessas ferramentas avançadas para resolver problemas complexos, criar projetos grandes, fazer o sistema trabalhar para a gente como se fosse um funcionário nosso. A gente vai ensinar a conectar o ChatGPT a ferramentas externas, a sistemas, a usar a API que a OpenAI disponibiliza para, dentro do nosso próprio código, desbloquear uma grande gama, um universo de possibilidades, né, e oportunidades. Então não deixe de conferir o primeiro link na descrição do vídeo, tá certo? Então vamos lá, a gente pode dizer que o ano de 2023 começou na virada ali entre novembro de 2022 para 2023, porque foi nesse momento que a empresa OpenAI lançou uma aplicação chamada ChatGPT, que basicamente deixou todos de cabelo em pé, porque era um agente virtual onde tu poderia conversar e parecia que tinha uma pessoa do outro lado falando contigo. A ferramenta foi tão impressionante que em apenas 5 dias ela já atingiu organicamente 1 milhão de usuários. Foi o sistema que mais rápido chegou na marca de 1 milhão de usuários da história. E esse ChatGPT, na realidade, foi o nome dado pela empresa, por baixo dos panos estava rodando um modelo de processamento de linguagem natural chamado GPT 3.5, que no momento era a versão mais avançada da empresa. Ela já tinha lançado outras versões, a versão GPT, depois GPT-2, GPT-3 em 2020 e no final de 2022 lançou o GPT 3.5 já integrado nessa ferramenta que ela chamou de ChatGPT e disponibilizou para todos utilizarem. Quando isso aconteceu, ficou provado que as máquinas estavam muito próximas já de passar no famoso teste de Turing, onde é muito difícil de dizer se do outro lado é uma máquina ou é um ser humano, porque ele consegue conversar sobre qualquer assunto, uma gramática, uma linguagem perfeita, com muita lógica, um raciocínio fluido, consegue ainda resolver problemas. A gente explica o que está acontecendo, se deu um erro, está usando algum programa, algum software, uma linguagem de programação, ou está, sei lá, tentando resolver alguma coisa na tua casa e tu explica para ele a situação, ele vai lá e te dá uma solução para tu resolver o teu problema, mesmo que ele nunca tenha visto exatamente aquele problema em particular. Com base em todo o conhecimento que ele tem, ele consegue elaborar uma solução para ti. Então tudo isso foi muito impressionante. Nós estávamos digerindo essa informação, não deu nem tempo. Se a gente tivesse o ano de 2023 inteiro apenas para ficar com o ChatGPT, com o modelo 3.5, já seria incrível, seria muito interessante poder brincar com essa ferramenta e o ano de 2023 já teria valido. Mas, 4 meses depois desse lançamento, lá em março de 2023, a OpenAI lança o modelo GPT-4, que é uma versão superior ainda ao 3.5, que se mostrou muito melhor. E nesse ponto eu confesso que eu fiquei muito surpreso, porque eu não esperava ter uma ferramenta tão poderosa, tão inteligente, em menos de 5 anos. Eu achei que levaria pelo menos uns 5 anos para a gente ter uma ferramenta desse nível, para poder utilizar. Uma ferramenta que a gente consegue conversar, estabelecer conexões lógicas, ter uma interpretação muito boa, precisa, entender bem as nuances daquilo que tu está pedindo, as divergências, correlacionar assuntos, programar. É uma ferramenta fantástica para programação, cria códigos extensos que funcionam. Então foi uma coisa assim muito surpreendente. O mundo inteiro ficou em choque com o lançamento dessa ferramenta. E esse, claro, foi o maior highlight que eu poderia fazer do ano de 2023, o lançamento do GPT-4 em março de 2023. Felizmente era o início do ano ainda e depois disso isso acionou, né? E todas as empresas começaram a ver que elas precisavam desenvolver uma ferramenta semelhante, caso contrário elas ficariam todas para trás. O próprio Google mesmo viu que o seu buscador, seu bilionário buscador, estava em risco diante dessa ferramenta. Então eles começaram a investir pesado, né? Reuniram toda a equipe deles de cientistas, desenvolvedores, pesquisadores, que era a mais renomada do mundo até o momento, tanto o Google Brain como a DeepMind, dois setores, né, de inteligência artificial, os mais renomados do mundo. Ele reuniu para tentar criar um modelo que pudesse competir então com o ChatGPT, mais especificamente com o modelo GPT-4. Então primeiro eles lançaram o Bard, que estava muito aquém, inclusive do GPT 3.5, e daí eles reuniram todas as forças e disseram, ó, para aí DeepMind de fazer teus projetos, que são muito interessantes, muito legais, mas agora você tem que concentrar todo o trabalho de vocês num único objetivo, que é criar uma ferramenta de linguagem natural que possa ser do mesmo nível, pelo menos, do GPT-4. A gente precisa disso, a nossa reputação está em jogo.
Então, o Google Brain se fundiu com a DeepMind e eles viraram uma única entidade, onde o objetivo principal era trabalhar num modelo chamado Gemini, que seria o concorrente direto do GPT-4. E eles conseguiram lançar ainda em 2023, em dezembro, o modelo Gemini 1.0, que de fato foi um modelo que chegou, né, no mesmo nível ali do GPT-4. Isso eu estou falando, né, faz apenas 2 meses atrás. Como se não bastasse, a gente teve várias outras empresas. Se em 2022, no final do ano, a gente tinha uma ferramenta, que era o ChatGPT, na versão 3.5, que já era muito útil e surpreendente, no ano de 2023 surgiram pelo menos 4 ou 5 modelos no mesmo nível do ChatGPT 3.5. Foi muito rápido. A empresa Anthropic lançou o modelo Claude 2, a Meta, né, o Facebook, lançou o Llama e o Llama 2 no mesmo ano, então o Llama 2 já seria no mesmo nível do ChatGPT 3.5. A gente teve também o próprio Gemini, que eu já comentei, né, lançando a versão 1.0, que se equipara praticamente ao GPT-4. A gente tem ainda uma empresa francesa chamada Mistral, que lançou o modelo Mistral acho que foi em setembro de 2013, depois, poucos meses depois já lançaram o modelo Mistral Large, que quase chega também já no nível do GPT-4, é um pouco melhor que o GPT 3.5. Então a gente tem aí exemplos de empresas com códigos proprietários e também modelos que são open source. No caso, tanto o Mistral como o Llama são modelos open source que podem ser rodados sem precisar pagar, né, nas nossas máquinas localmente. E o que é mais impressionante é que os modelos foram ficando não só melhores muito rápido, mas também mais leves. Então, por exemplo, teve o lançamento do modelo Phi 2, né, da Microsoft, e também a própria Gemini, né, do Google, lançou o modelo Gemini Nano, que é um modelo de poucos bilhões de parâmetros que dá para se rodar com uma única GPU, né, localmente. Isso permite aplicações locais, a gente não precisa ficar pagando lá para acessar uma API, onde cada requisição consome uma quantia financeira. A gente pode rodar na nossa máquina localmente, basta que tenha uma GPU com uma quantidade razoável de memória VRAM, né? E a gente consegue rodar e fazer quantas interações a gente quiser. Isso tem um impacto monumental, porque agora a gente pode, né, literalmente fazer os testes que a gente quiser localmente. Inclusive, dá para pegar esses modelos, como a gente tem todos os parâmetros dele, pode até treinar esses modelos depois com o nosso conjunto de dados. Então, essa possibilidade do open source ter chegado muito rápido também, na cola dessas grandes empresas, foi muito relevante e marcou, né, o ano de 2023. Se a gente for fazer uma comparação, inclusive, a gente, em 2020, quando foi lançado o modelo GPT-3, só para rodar o modelo, fazer a inferência do modelo, a gente precisava de 6 GPUs topo de linha só para executar esse modelo. Hoje, no início de 2024, estou gravando esse vídeo em fevereiro de 2024, a gente consegue rodar um modelo melhor do que o GPT-3 em uma única GPU. Né? A quantidade de parâmetros do modelo hoje melhor do que era o GPT-3 de 2020, ele tem a quantidade de parâmetros que é equivalente ao modelo GPT-2, que é uma versão anterior ainda, lá que foi lançada em 2019 pela OpenAI. Então olha como a coisa avançou rápido. Agora a gente consegue rodar um modelo leve numa GPU só, já bastante poderoso. E uma previsão já que eu gostaria de fazer para esse ano de 2024 é que eu acredito que até o fim do ano a gente vai ter um modelo open source, que a gente consegue, é leve o bastante para rodar em uma única GPU, que tem uma capacidade equivalente ao GPT-4, ou seja, a gente vai poder executar um modelo do nível do GPT-4 localmente numa única GPU ainda esse ano, dados os avanços que a gente tem visto na comunidade open source. E falando de modelos topo de linha, é de se esperar que esse ano a OpenAI lance o seu próximo modelo, que tende a ser o GPT-5. Né? Talvez ela lance ainda um intermediário, que seria o modelo 4.5, mas da forma que ela foi escalando do 3 foi para 3.5, depois 4. Talvez ela lance o 4.5, tem muita especulação se vai ter um 4.5 ou se vai direto para o 5, mas o fato é, independente de ser 4.5 ou 5 direto, vai ter um ganho de performance bastante relevante. Eu acho que a gente está muito longe de ter atingido um platô. O Sam Altman, CEO da OpenAI, já deu várias entrevistas sobre isso e tem muitos, se a gente for olhar, né, sobre as empresas que estão desenvolvendo modelos, tanto open source como modelos proprietários, ninguém diz que se chegou num platô, pelo contrário. As próprias arquiteturas que se tem hoje já tem muitos indícios que apenas aumentando a escala delas a gente vai ter performances melhores. E claro, várias arquiteturas alternativas também estão surgindo. Então é bem provável que esse ano a OpenAI lance um novo modelo, pode ser o 4.5, pode ser a versão 5 direto. Eu acho que ela vai ser ainda melhor, relevantemente melhor do que a versão 4. Provavelmente vai ser o modelo top do mercado até o final do ano. E acho que até o final do ano a gente vai ter aí pelo menos uns 3 ou 4 modelos de mesmo nível ou superior ainda ao GPT-4, sendo que um deles a gente vai ter
podendo rodar na nossa máquina, localmente, como eu comentei antes. E esses modelos, eles estão ficando, além de muito mais inteligentes e capazes de resolver problemas, trazer soluções de criatividade, tanto artística como técnica. Esses modelos também, um outro lado que eles estão melhorando é a janela de contexto, está ficando cada vez maior. Se a gente for olhar o modelo Gemini do Google, eles lançaram em dezembro e agora, em fevereiro desse ano, há poucos dias atrás, o Google já anunciou o modelo Gemini 1.5, uma nova versão que tem como um grande diferencial, tem uma janela de contexto de 1 milhão de tokens. Isso equivale a cerca de 700 mil palavras, ou seja, no único prompt a gente pode introduzir 700 mil palavras de texto e esperar uma resposta desse modelo. Isso equivale a vários livros. Imagina quantos papers acadêmicos tu consegue colocar num único prompt e fazer uma pergunta sobre todo esse conteúdo numa tacada só. É algo que vai certamente possibilitar uma nova gama de aplicações práticas, tanto para programação, tu consegue inserir uma base de dados, um sistema inteiro para ele analisar e aperfeiçoar, né, ou ainda explicar pontos específicos, fazer resumos de coisas gigantescas. E o Google internamente já diz que está testando com sucesso uma versão com 10 milhões de tokens, ou seja, 10 vezes maior. Então imagina, 700 mil palavras, a gente está falando agora de 7 milhões de palavras. E isso provavelmente também vai sair agora nesse ano de 2024. E esse aspecto da janela de contexto maior é fundamental para a gente chegar na inteligência artificial geral, né, a AGI. Porque para a gente ter um sistema realmente inteligente, é necessário ter uma memória, armazenar o raciocínio que já foi feito. Então, se ele chegou num processo de raciocínio, de conclusões lógicas, ele precisa lembrar aquilo que ele fez, as conclusões que ele já teve, as ilusões que já foram chegadas, para depois avançar para as próximas. Então, tu ter uma janela de contexto muito grande permite que o modelo raciocine, salve as suas informações já feitas e use elas para a próxima interação, no próximo prompt. Quanto maior a janela de contexto, é como se o modelo tivesse uma memória muito maior. E além de ter uma janela de contexto maior, os modelos também estão trabalhando com a própria ideia de memória de prompts anteriores. A OpenAI já está testando essa funcionalidade para os usuários, a gente habilitar e salvar todas as nossas conversas, armazenar isso em memória para ele lembrar quem somos nós, os usuários que estamos interagindo com o modelo, para ele ficar cada vez mais personalizado. Mas isso, no limite, vai permitir que a gente dê um passo mais próximo ainda, né, da inteligência artificial geral, sem dúvida. Mas o ano de 2023 não foi marcado apenas por essa ascensão meteórica dos modelos de linguagem natural. Os modelos geradores de imagem também tiveram um ganho de performance absurdo. Se a gente for comparar, por exemplo, a OpenAI tinha lançado o primeiro modelo de geração de imagens, o DALL-E, em 2021. Depois ela lançou o DALL-E 2 em 2022 e lançou o DALL-E 3 em 2023, ou seja, uma vez por ano, cada ano lança uma versão superior. E se a gente for comparar a qualidade do que era o DALL-E 1, depois o DALL-E 2, depois para imagens geradas pelo DALL-E 3, a gente consegue ver que agora, né, a qualidade das imagens já está muito realista e chegaram concorrentes também muito fortes, como o Midjourney, a IA Leonardo, que muita gente também deve conhecer, que cada mês estão lançando atualizações e fazendo as imagens ficarem também muito boas. Tem modelos open source, como o Stable Diffusion, que estão chegando junto, né, competindo com essas empresas proprietárias, de código proprietário, fechando esse gap e pressionando essas empresas a melhorarem ainda mais. Eu particularmente acho que esse ano de 2024 vai ser um ano que a gente pode dar por resolvido a questão de geração de imagens. As máquinas vão ter dominado completamente a geração de imagens, seja para criar texto, para criar a imagem do assunto que for, mais complexo que seja, mais contextual, detalhado que seja, mais intrínsecos detalhes, conseguir editar e manipular e descrever exatamente aquilo que a gente quer no processo de geração de imagens, tanto realísticas como artísticas. E se a gente fala de geração de imagens, obviamente o próximo passo é a geração de vídeos. 2023, como se não bastasse, foi um ano que mostrou que a geração de vídeos também é possível. Quando muitos acreditavam que antes de 10 anos não seria possível a gente criar um vídeo a partir de uma descrição, cria um vídeo sobre tal assunto ou anime essa imagem de forma realista, em 2013 isso foi provado. A Runway começou mostrando isso, né? Se a gente for pegar ali os primeiros modelos, tanto a versão da geração 1 como a geração 2, foram surpreendentes. Pegou todo mundo de choque, assim, né? Por não saber que era possível fazer isso tão cedo. E se a gente for olhar a linha do tempo, eu estou mostrando aqui esse infográfico na tela sobre cada trimestre do ano, olha quantas empresas de desenvolvimento começaram a ser feitas nessa área de geração e animação de vídeos usando inteligência artificial. Então, já que a geração de imagem estava ficando completamente dominada, agora
ter uma consistência de uma imagem em relação à outra e agrupar todas elas, né, consecutivamente, a gente tem os vídeos. E por isso que agora a gente está já conseguindo gerar vídeos. Inclusive, algumas semanas atrás, a OpenAI revelou, né, que ela tem um modelo já de geração de vídeo chamado Sora e está gerando um conteúdo de qualidade surpreendente. Parece já filmado em cinema, foi inacreditável, ninguém está acreditando que já tão cedo a gente tem essa ferramenta para utilizar. Por enquanto ela ainda não disponibilizou para o público em geral testar, mas certamente muito em breve isso já vai estar sendo disponibilizado dentro dos planos pagos da empresa. E isso coloca em xeque toda uma indústria, né? Inclusive o lançamento dessa Sora gerou muito feedback negativo, muita gente comentando nos fóruns, nos vídeos, preocupados: poxa, eu tenho a minha carreira de edição de filme, de imagem, carreira de produtor, eu estou fazendo agora a faculdade de cinema, eu estou fazendo isso, estou fazendo aquilo, eu quero ser um artista, o que vai ser da minha carreira? E de fato, isso é muito preocupante para muitas pessoas, porque a inteligência artificial está começando a abocanhar todos os ramos, todos os campos de conhecimento, de criação, de raciocínio. No limite, ela está substituindo literalmente, né, a função do ser humano. Claro que esse processo ele não vai ser da noite para o dia, no sentido de que ainda tem regulação, os governos vão ter que se adaptar a isso, não é tão rápido que uma empresa vai conseguir pegar essa ferramenta e utilizar e substituir todo o seu corpo de trabalho. Mas, obviamente, tudo se encaminha para isso, né? As funções, a necessidade dos seres humanos está cada vez ficando menor e é importante estar atento. O que eu acho impressionante é que muita gente, talvez 99% das pessoas, ainda está completamente por fora disso, não está percebendo o que está acontecendo com o ramo e o setor de inteligência artificial. E, obviamente, quem estiver na frente, né, quem estiver atento a esses detalhes, vai conseguir tirar proveito dessas ferramentas, vai poder usar elas para gerar os seus conteúdos, gerar os seus materiais, atuar em campos que ela nem imaginou que seria capaz de atuar antes, né? E com isso não só se preservar como profissional, como também ser um empreendedor. Esse é um assunto extenso que a gente aborda lá no nosso curso de ChatGPT e modelos de linguagem, né, como eu comentei aqui no início do vídeo. Qual é a outra tendência que a gente pode esperar agora para 2024, além da geração de vídeos, geração de imagens perfeitas e modelos de processamento de linguagem natural mais parecidos ainda com a inteligência humana? A gente pode também esperar a característica de multimodalidade. É outro aspecto que está ficando cada vez mais proeminente. Antes a gente chamava de LLMs, né, que são os modelos de linguagem natural, os grandes modelos de linguagem. Esses modelos, o próprio Gemini do Google já mostrou que eles agora não precisam mais receber como entrada apenas texto. O próprio ChatGPT, ele gera imagens, mas ele utiliza uma outra ferramenta que é geradora de imagens, que se chama DALL-E. Agora, as novas versões dos modelos, eles estão incorporando todos os dados numa única arquitetura. Então, o mesmo modelo consegue trabalhar com texto, com imagem, com áudio, com vídeo. O mesmo modelo recebe esses dados como entrada e esse mesmo modelo devolve esses dados para a saída. Ele pode gerar vídeos, gerar áudio, gerar imagens, gerar texto. Então, isso, além de dar uma versatilidade muito maior, em todos os sentidos, ele pode resumir vídeos, né, para a gente, explicar. Eu pergunto: eu quero onde está nesse filme de 2 horas a cena em que acontece esse detalhe. E ele nos mostra, está no minuto e segundo tal. A gente vai lá e pega e é exatamente ali. O próprio Google já mostrou na sua demonstração do modelo Gemini 1.5 isso acontecendo para um vídeo de mais de 1 hora de duração. Então ter essa possibilidade de interação com múltiplos formatos de mídia é muito relevante. E isso permite que os modelos fiquem mais inteligentes também, porque agora eles não precisam só receber texto. Eles também têm a imagem para enxergar e entender melhor o contexto. Eles têm o vídeo para entender ainda melhor o processo físico de como ele acontece. Então imagine agora esses modelos que já eram inteligentes, agora são treinados uma quantidade de conteúdo muito maior, que vai incorporar vários formatos diferentes, da mesma forma que nós usamos o nosso cérebro, recebemos inputs de tudo que é tipo visual, auditivo, tátil. Esses modelos também vão começar a ter esses inputs para ficarem inteligentes e aprenderem com o mundo ao redor. E é isso que precisa para que os robôs, né, tenham o seu momento de ascensão. Porque se a gente tem esse modelo multimodal e coloca ele para ser o cérebro de um robô, agora o robô basta ele ter sensores, né, para alimentar esse modelo e ele pode sair por aí interagindo e explorando o mundo ao seu redor. Inclusive esses dados que ele vai coletar vão servir para ele mesmo se treinar. Imagina vários robôs em paralelo atuando em vários lugares do mundo, as pessoas compram, deixam na sua casa e esse modelo está interagindo com os ambientes e aprendendo com isso fica cada vez melhor. Então a quantidade de dados que antes era limitada a texto, agora vai se expandir para praticamente tudo. E eu acredito que é uma coisa que a gente vai começar a ver já em 2024, muitas notícias de empresas incorporando modelos multimodais nos seus robôs. A gente vai começar a ver então essa ascensão muito grande dos
da robótica. E uma outra área muito relevante que vai ter em ascensão esse ano é a área dos agentes autônomos. O que são agentes autônomos? Em vez de simplesmente pedir algo para o modelo e ele te dar uma resposta imediata num único prompt, um agente é aquele que vai executar funções. Então tu vai pedir assim, ó, faça um estudo sobre tal assunto. Fazer um estudo não é dar uma resposta de um prompt, é ele ir pesquisar por conta própria, ele vai na internet, ele vai coletar, ele vai estabelecer um plano primeiro de ação, de etapas que ele tem que seguir, e ele vai começar a executar essas etapas, revisando a bibliografia, lendo a bibliografia, extraindo os pontos mais relevantes, tendo um raciocínio sobre isso, revisando o seu plano para ver se tem que mudar alguma coisa ou ir para a próxima etapa do plano. Pesquisar mais na internet, criar um código para gerar algum resultado, testa o código, vê se funciona, deu resultado, compara com o resultado que foi testado no estudo, e assim ele fica trabalhando sozinho. Um agente autônomo ele pode ser usado para as mais diversas tarefas, sem a nossa supervisão. Então imagina que acredito que esse ano a gente vai ter uma ferramenta que a gente vai poder configurar ela, conectar, fazer a nossa autenticação com diferentes aplicações em nuvem, e daí eu poder dizer para esse agente, ó, você vai interagir nesse ambiente, assim, assim, assado, vai armazenar os dados aqui, ali, no Firebase, tal. Explica tudo onde é que ele vai interagir. Eu quero que você crie um jogo de videogame, de corrida em 3D, utilizando a Unity, que está instalada aqui já no meu computador, e eu quero que esse jogo seja assim. Aí tu começa a escrever. A fase 1, eu quero que seja no estilo do jogo do Gran Turismo. Eu quero que tenha isso, isso e isso. Tem um sistema de pontuação assim, assado. Começa a escrever tudo que está no teu jogo, depois dá o start e esse agente vai começar a trabalhar. Ele vai lá, vai começar a codar o código, vai testar, vai ver se ele funciona ou não, dando inputs visuais dos pixels da tela e do vídeo, né, que está acontecendo em tempo real, vai ver se funciona ou não, refatora o código, vai na internet, pesquisa se precisa, volta, lê documentação, se conecta com as plataformas de nuvem para hospedar os dados, se ele já vai lançar isso, deixar rodando na nuvem, né, online, ou se vai ser um executável para deixar no computador. O fato é que tu vai colocar ele para rodar, vai sair, vai dormir, no outro dia vai acordar e vai estar lá o teu jogo pronto, pode até publicar já numa loja. Tá? Então essa é uma realidade que a gente está muito próximo de vivenciar, provavelmente esse ano ainda. E é por isso que esse mundo de possibilidades que está aparecendo agora, quem tiver conhecimento disso primeiro, obviamente vai ter muita vantagem. É nesse sentido que é muito importante todo mundo começar a prestar atenção no que está acontecendo e estudar isso a fundo. E é com esse objetivo que, inclusive, que a gente criou o nosso curso de ChatGPT e modelos de linguagem, porque lá a gente vai ensinar isso, vai começar esse primeiro passo de integração, vai ver como é que a gente pode usar, ter ideias para usar o poder dessas ferramentas para criar nossos próprios projetos e se preparar também para aquilo que vai vir, né? Esse é um excelente ponto de partida. No momento que tu começou a trabalhar com as ferramentas, viu tudo que elas podem fazer, no que daqui uma semana ou outra eles lançam um modelo mais avançado, já sabem como incorporar essas características extras para daí sim colocar, né, a todo vapor os seus projetos, suas ideias, suas pesquisas, enfim. Eu sei que isso tudo que eu falei já é bastante coisa para digerir, mas eu ainda não terminei. Esse ano a gente ainda vai ter uma revolução no mundo da geração de músicas. Por quê? A OpenAI ela já tem um software gerador de música. Em 2020 ela lançou esse software chamado Jukebox. E esse gerador de música, até vou colocar aqui umas musiquinhas para vocês ouvirem, ele já era bem interessante na época, estamos falando de 4 anos atrás, já tinha capacidade de gerar essas músicas aqui. Eu vou deixar um exemplinho para vocês ouvirem. It's Christmas time, and you know what that means. I'm just going ahead, telling about you, so they will all know either way in life. Yes, I am festive, although Então lembre que a gente está falando de 4 anos atrás, já tinha essa qualidade, ou seja, mostraram que é possível fazer músicas que se assemelham muito, né, a músicas tocadas de fato no estúdio. Já tem muitas especulações rolando de que eles têm um próximo modelo dessa versão Jukebox pronto, que eles escolheram não revelar ainda. E se a gente for olhar no registro de marcas e patentes dos Estados Unidos, a OpenAI já registrou a patente para GPT-5, para GPT-6 e também para GPT-7.
E se a gente for olhar a diferença do que tem nas características do GPT-5 para o GPT-6 e 7, é que a partir do GPT-6 está lá a característica de geração de música e também de agentes. Então tudo isso que eu falei agora sobre agentes, que já tem vários projetos open source rodando de agentes, né, que estão executando os modelos localmente nas máquinas, a OpenAI está desenvolvendo a sua própria versão de agente, que ela vai lançar em algum momento, talvez no modelo GPT-5, talvez no modelo GPT-6, a gente não sabe ainda ao certo, e também já está preparada para lançar esse modelo gerador de músicas. Então a gente vai ter aqui, né, em poucos meses, acredito, modelos multimodais que trabalham com áudio, vídeo, geração de imagens, geração de músicas, né, geração de efeitos visuais. Então a gente vai ter praticamente tudo que a gente precisa em todos os sentidos. Quer criar um videozinho, um comercial, vai sair não apenas o conteúdo escrito, intelectual, vai sair as imagens, vai sair o vídeo, vai sair a música de fundo. Então o que mais vai faltar? Não vai faltar nada. Então saber usar as ferramentas, saber usar o prompt correto para extrair o máximo de benefício é muito importante. Por quê? Por mais que a gente pense que essa função, essa característica de prompt engineering, ela não vai ser necessária porque os modelos ficam cada vez melhores, isso é o contrário. Quanto mais inteligente é um modelo, mais relevante é a nossa interação com ele. Porque é como se a gente estivesse falando com uma pessoa. A gente tem a opção de falar com uma pessoa com uma inteligência mediana ou com uma pessoa muito inteligente. A pessoa muito inteligente, ela tem capacidade de nos dar muito mais insights e feedbacks se a gente fizer as perguntas, as interações corretas. Se ela enxergar que a gente está dando suporte a um tipo de conversa ou de interação que faz sentido ela entregar um conteúdo de mais qualidade, ela vai entregar. Tá? É isso que a gente poderia comparar, né, os modelos que são mais avançados em relação aos modelos menos avançados. É por isso que a gente precisa estudar tanto, né, esse assunto da interação com essas máquinas e com essas ferramentas, que ele é tão complexo que tem uma área de pesquisa específica sobre isso, que é da previsibilidade, né? Porque ninguém sabe ao certo o quão poderosos são esses modelos, o que eles são capazes de fazer ou não, quão perigosos eles são. E então é uma área que nós podemos descobrir juntos, né? E desbravar juntos, tanto criando nossos projetos, como também usando no dia a dia, numa conversa comum. Tá bom, gente? Então essa é a mensagem que eu queria deixar aqui nesse vídeo, que 2023 foi um ano para a gente filosofar sobre, refletir e se preparar agora, né, para os próximos passos nesse ano de 2024. E a principal dica é tentar ficar o mais próximo possível desses avanços, dessas ferramentas, entender como elas funcionam, colocar a mão na massa, né? E é por isso que eu recomendo a todos dar uma conferida aqui no nosso curso de ChatGPT e modelos de linguagem natural, tá certo? Se não conhecer o canal, se inscreve também, porque vou falar em breve em novos vídeos sobre tecnologias específicas, vamos explorar um pouco mais alguns desses conceitos filosóficos aqui. Sempre que tiver um lançamento relevante, nós vamos falar sobre, ver quais são as implicações, o que é possível ou não fazer com ele, qual é a tendência no mercado de trabalho também em relação a isso, tá? Então não deixe de se inscrever aqui no canal e a gente se vê em breve em próximos vídeos. Até mais!